Olá, meus amados irmãos, meus queridos em Cristo Jesus. Que bom que a gente está aqui hoje reunido novamente, né, amados? É gratificante sempre congregar, né? É bom congregar, né? É muito bom os irmãos que têm a mesma fé em Cristo Jesus estarem juntos, estarem reunidos para estar sempre aprendendo, recebendo uma palavra, buscando a Deus de todo o coração, com alegria no Espírito Santo, né, amados? Irmãos, a gente já deu a primeira aula sobre o dom de línguas, já demos a primeira e a segunda aula falando sobre o dom de línguas. Está sendo muito edificante, não está, irmãos? Poxa, está sendo muito bom, muito edificante, realmente aí abençoando nossas vidas. E hoje é o último estudo, né, falando a respeito do dom de línguas. E eu já quero começar aqui no texto mais polêmico, para dar base sobre línguas estranhas que ninguém entende nada. Eu já quero começar logo de cara com esse versículo, né, para a gente estudar todo um contexto e a gente ver realmente o que Paulo estava querendo dizer. Vamos lá. Os adeptos dessas línguas estranhas que ninguém entende nada, eles se baseiam principalmente em 1 Coríntios capítulo 14. É dentro do capítulo 14 aonde gera a maior confusão a respeito das línguas. E é interessante que no próprio capítulo 14 é que a gente vai deturpar o falso dom de línguas. Preste bastante atenção. É através do capítulo 14 de 1 Coríntios, aonde a gente vai desmascarar esse movimento que tem se levantado aí hoje em muitas igrejas. Esses dias desses eu vi um camarada pregando e eu fiquei decepcionado com o que ele falou. Ele começou a falar de ser cheio do Espírito, né? Aí ele citou um evento que aconteceu na Rua Azusa, né? Alguns chamam de avivamento. Outros dizem que aquele momento, aquela experiência que aconteceu na Rua Azusa é polêmica, né? Alguns pregadores não usam o exemplo da Rua Azusa, né? E ele diz que antes do avivamento da Rua Azusa, ele começa a pregar dizendo que só tinha a igreja geladeira. Ele diz que só tinha a igreja prosdóximo, né? Aquela geladeira bem antiga. Ele começou a pregar dizendo, né, a gente vê também aí, tem uns outros pregadores que falam muito isso, o Marco Feliciano, mas a gente vê como é que está a vida desses camaradas aí. Eles chamaram o Marco Feliciano, por exemplo, quando ele fala sobre as igrejas batistas, igrejas presbiterianas, eles chamam as igrejas presbiterianas e batistas de sorveteriana, né, dizendo que os irmãos, os cristãos batistas e os presbiterianos são frios espiritualmente, né? Tudo isso porque eles têm um culto mais racional, né? Tudo isso porque eles têm um culto que trabalha mais o raciocínio, eles pensam mais. Agora, o problema não está em bater palma, em cantar hinos a Deus animados, o problema não está aí, amados. O problema está na falta de conhecimento e na falta de entendimento da palavra de Deus. É aí que está o problema. E aí eu fico olhando para a vida desses camaradas aí todinhas. E esses camaradas hoje aí estão servindo como vergonha e escória para o Evangelho. Porque não entendem realmente a mensagem de Deus. Eu já desmascarei essa história de que quem não fica mais calado, quem não fala em línguas é porque é um crente frio. Eu já desmascarei isso nas outras aulas. Eu já desmascarei isso. E eu vou usar o próprio contexto aqui de Coríntios para desmascarar essa falsa ideia que muitas vezes os homens eles usam para dizer que aqui está dando base para a língua que ninguém entende nada. A gente vai estudar todo o contexto aqui e a gente vai aprender. A gente está desmascarando aí o falso dom de línguas. No final dessa aula eu vou dar meu parecer sobre o porquê eu deixei de falar línguas estranhas que ninguém entende nada. Eu vou dar meu parecer sobre essa questão. Vamos começar com o texto mais polêmico. 1 Coríntios 14, verso de número 14. Presta atenção. Porque se eu orar em línguas estranhas,
o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Preste atenção, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento, ele fica sem fruto. Amados, vamos prestar atenção aqui no contexto de Coríntios. Muitos entendem que o texto está falando de uma língua que ninguém entende nada. Porque está escrito aqui, ó, o meu entendimento fica sem fruto. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Caramba, então realmente é uma língua estranha que ninguém entende nada. Agora, se eu pegar um texto isolado e eu desvalorizar todo o contexto na qual eu tenho estudado, vai acabar acontecendo o quê? Um pretexto para a heresia. Texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Se eu pegar o texto isolado e não estudar o conteúdo completo, é bem capaz de eu cometer heresias, falsos ensinos dentro da igreja. Vamos lá, povo de Deus, preste atenção no seguinte: as doutrinas bíblicas, como eu já falei, não podem ser baseadas em textos isolados. Devemos buscar na Escritura tudo aquilo que fala sobre um determinado assunto. A gente tem que examinar também o contexto histórico da época. A gente vai começar aqui falando sobre o contexto de Corinto, né? Vamos prestar atenção. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja que havia sido muito abençoada por Deus, em diversos aspectos. Quando Paulo inicia esta carta, ele até reconhece, no capítulo 1, que Deus havia abençoado a igreja com toda sorte de bênçãos espirituais, de dons espirituais, ao ponto de não lhes faltar dom nenhum. Corinto era uma igreja carismática, no sentido bíblico da palavra. Tinha os carismas do Espírito de Deus, os dons, através dos quais desenvolvia seu serviço prestando culto a Deus e cumprindo a sua missão neste mundo. Infelizmente, amados, essa igreja de Corinto, que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, com menos de 3 anos de fundada, começou a desviar-se dos padrões de conduta e da doutrina que o apóstolo havia estabelecido por ocasião de sua fundação. Você vê hoje que a maior confusão doutrinária nas denominações são baseadas em algumas passagens de Corinto. O próprio apóstolo Pedro, ele diz que muitos distorciam por não entenderem as cartas do apóstolo Paulo. Então, se naquele tempo muitos pegavam algumas coisas que o apóstolo Paulo escrevia e por não entender, eles entendendo errado, eles distorciam, será que hoje também não pode acontecer a mesma coisa? De muitas doutrinas e ensinos baseados nas cartas do apóstolo Paulo, por falta dos homens não compreenderem, eles implantarem em suas igrejas? Será que o mesmo também não pode acontecer? A gente começa a ler a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a gente fica assim, de boca aberta, porque a palavra vai dizer que eles eram briguentos. A palavra vai dizer que eles... Olha só o capítulo 3, verso 1. Vamos acompanhar comigo? Para a gente ver como que era a igreja de Corinto. Capítulo 3, verso de número 1. Vamos acompanhando aí. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Então, quando Paulo manda a sua carta, Paulo tem que falar com uma linguagem menina a um povo que era adulto, mas que em determinado momento passou a agir na meninice. A um povo que antes era espiritual, era firme, mas que agora estava se afastando da conduta de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, não deu para tratar vocês como espirituais, mas como os carnais. Em nenhuma outra carta Paulo trata como meninos, como carnais. Paulo manda 13 cartas,
Na igreja de Corinto ele diz, vocês são meninos, vocês são carnais. Então muitas vezes quando Paulo vai falar com eles, Paulo fala com eles como menininhos, né? Como crianças de jardim de infância. Amados, olha só a tamanha imoralidade da igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, acompanhe. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é ver quem abuse da mulher de seu pai. Que o enteado estava tendo relação com a mulher de seu pai. Olha a tamanha imoralidade na igreja de Corinto, amados. Olha o versículo 2. Estais inchados, nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem tal cometeu a ação. Paulo fica indignado. Paulo manda até excluir o tal rapaz que fez isso, porque pelo que parece que no contexto diz que ele não estava se arrependendo do que ele estava fazendo. Paulo manda até tirar, né, ser excluído tal pessoa que cometeu tamanha abominação. Então a igreja de Corinto, no capítulo 1, mostra que eles eram briguentos. No capítulo 3, mostra que eles eram carnais. No capítulo 5, mostra que eles eram imorais. No capítulo 10, versículo 14, mostra que eles eram idólatras. No capítulo 11, versos 17 ao 18, diz que eles eram rixosos. Mais um texto para dizer também que eles eram briguentos entre eles. Eles eram profanadores da ceia. Eles não respeitavam uns aos outros no jantar da ceia. Eles não repartiam entre si no jantar da ceia. No capítulo 14, né, onde fala aí das línguas, Paulo diz que eles eram desordenados no culto. No 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 ao 15, Paulo diz que eles eram toleradores de falsos profetas. No capítulo 12, verso 21 de 2 Coríntios, Paulo diz que eles eram pecadores impetinentes. Caramba, é muito complicado, né, irmãos? Paulo vai tratar com eles de forma rigorosa mesmo, porque Paulo era rigoroso no juízo, mas Paulo também era rigoroso no amor. Paulo fala, eu também não sou rigoroso no amor. Então Paulo vai corrigir, vai mandar uma carta para consertar essa igreja que está desconcertada. É isso que Paulo está querendo fazer. Paulo está querendo tratar das irregularidades da igreja de Coríntios, amados. Agora, para a gente poder entender aquela questão do dom de línguas na igreja de Coríntios, a gente precisa entender também o contexto histórico da época. E hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, né, amados? Eu estou com uma folhinha aí, né, mostrando para vocês o mapinha aí da cidade de Corinto, mas talvez, como essa mensagem está sendo gravada, tem algumas pessoas talvez que não saibam mais ou menos onde fica localizada a cidade de Corinto. Eu quero falar com você que está me ouvindo aí pelo áudio, pela internet, através de um CD de áudio. Entre pela internet, né? Praticamente todo mundo aí hoje tem internet. Entra na internet e bota lá, mapa Igreja de Corinto, para você poder acompanhar juntamente com a gente a questão da Igreja de Corinto. Você pode mais ou menos aí ir lá no mapinha e você vai ver onde fica localizado a Igreja de Corinto, para você poder entender o real sentido da pregação que a gente está querendo falar aqui sobre o dom de línguas, tá? Vamos lá. Corinto era uma cidade grega de grande importância. Ela ficava bem próxima de Atenas, a grande capital da Grécia e a capital intelectual do mundo. Corinto era uma grande cidade, banhada por dois mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Amados, em Corinto ficava um dos mais importantes portos da época, o ponto de Cencreia. Portanto, a cidade de Corinto era cosmopolita. O que significa isso? O mundo inteiro dentro dela. Como Corinto é uma cidade portuária, então ali na cidade de Corinto, assim como Éfeso, que eu expliquei na outra aula, era uma cidade onde recebia pessoas, estrangeiros do mundo inteiro. O mundo inteiro passava por Corinto, amados.
Então, por que Paulo investiu tanto na igreja de Éfeso e na igreja de Corinto? E por que os Éfesos e os Coríntios receberam o dom, capacidade do dom de línguas? Na concepção de Paulo, evangelizar Corinto era um plano estratégico, pois o evangelho a partir de Corinto poderia se espalhar e alcançar o mundo inteiro. Essa foi uma das razões porque Paulo se concentrou nessa cidade. Não é à toa que Paulo, amados, dedica ali as 2 cartas aos coríntios, né, para que eles viessem a se consertar, porque era uma igreja referência, não somente ali para a sua cidade, mas uma igreja referência para o mundo, amados. Vamos continuar. Coríntio era uma cidade marítima, ela tinha um porto, e naquela época era uma rota comercial importante, e plantar uma igreja em Coríntio era abrir as janelas de evangelização para o mundo. Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo. Então, segundo o que a gente está lendo, o dom de línguas, amados, seria uma ferramenta muito importante para a evangelização do mundo, amados. Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo. Então, por isso que dentro da igreja de Corinto, a gente vê uma intensidade na questão do dom de línguas. Por que eles precisariam do dom? Por que o Espírito Santo concedeu aos coríntios o dom de falar em outras línguas estrangeiras? Porque eles lidariam com gente de todo o mundo. Por que Jesus mandou eles se reunirem em Jerusalém, lá em Atos capítulo 2? Por quê? Para evangelizar os povos que viriam na festa da colheita, na festa de Pentecoste em Jerusalém. Por que o Espírito Santo agora concede o dom aos coríntios? Para que eles possam pregar aos estrangeiros. Então eles recebem variedade de línguas, hein? Eles recebem variedade de línguas. Então o que a gente entende-se aqui na igreja de Corinto? Paulo está querendo, amados, tratar de um probleminha. Paulo está querendo tratar de um grande problema dentro da igreja de Corinto. Alguns estudiosos dizem que dentro da igreja de Corinto estava acontecendo também ali um torneio poliglota. Estava tendo disputa entre os coríntios para quem falasse língua mais do que o outro. Estava tendo uma confusão, que um falava uma língua estrangeira aqui, outro falava uma língua estrangeira ali, e estava acontecendo uma confusão no culto, ninguém entendia nada, estava terrível, eles não estavam sabendo usar o dom especificamente para pregar os estrangeiros. Por isso que Paulo está tratando de um problema, e qual é o problema? O mau uso do dom. Por isso que eu estou te falando, a árvore não é conhecida pelos dons, mas a árvore é conhecida pelos frutos. Porque quantos aí até mesmo, talvez até recebeu o dom de Deus, mas estão usando o dom de Deus para ganância? Quantos estão aí com o dom de Deus, usando o dom de Deus para apacentar-se a si próprio? Quantos? Mateus 7 diz bem claro, né? Muitos naqueles dias me dirão: Senhor, eu não profetizei em teu nome eu não fiz maravilhas, em teu nome não curei os enfermos, em teu nome eu não preguei, eu não fiz isso, eu não aconteci, Senhor, por que aparta-te de mim? Então, dom nenhum simboliza também salvação, não, queridos. Porque apesar de eles estarem com o dom dado pelo Espírito para pregar, eles estavam corrompidos. Então Paulo, que ama a igreja de Corinto, e eu amo vocês também, queridos, até você que está me ouvindo aí agora, pela internet, ou pelo esse áudio, ou pelo esse CD, talvez você até anda confuso mediante ao dom de língua, que você mesmo fica meio confuso, que você não entende nada. Essa mensagem é porque te amamos em Cristo Jesus. Não é para ofender a sua religião, não é para ofender aquilo que você aprendeu, porque talvez você pode ter aprendido errado, assim como um dia eu aprendi errado. Mas Jesus Cristo, Ele nos dá um entendimento quando temos o coração sincero e verdadeiro. Então Paulo mesmo relata isso em 1 Coríntios capítulo 14, verso 18, irmãos. Graças a Deus, falo mais língua do que todos vocês, né? Você vê que Paulo estava tratando com quem? Como criancinha, né? Aí eles estavam lá disputando, né? Um falando língua aqui, outro falando língua estrangeira ali. Paulo está falando: acabou, vocês querem disputar língua?
dou graças a Deus, falo mais língua do que todos vocês. Pronto, acaba essa briga aí. É isso que Paulo está querendo dizer. Você está conseguindo ver como é que o ensinamento que você está recebendo está trazendo uma luz na sua cabeça, né? Você está trazendo agora uma luz maravilhosa na sua mente. Porque é assim que o Espírito Santo de Deus faz, ele traz a luz para nós. Então vamos lá. No próprio capítulo de número 14, a gente vê o seguinte, algumas regrinhas a serem seguidas no uso do dom de línguas. E essas regrinhas, elas vão combater diretamente a muitas denominações que estão aí atualmente. Sabe por que há tanta confusão? Porque o povo não está examinando as Escrituras, amados. Porque quando eu comecei a duvidar e comecei a ler as Escrituras, examinar como eu estou fazendo para você agora, eu abandonei, amados, aquilo que realmente estava ali fazendo com que eu viesse viver no engano. Por isso que a gente tem que buscar um conhecimento. Conhecereis a verdade liberta, amados. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu sirvo a Deus com a consciência tranquila, limpa, né? Pode ficar tranquilo que eu não tenho a consciência de eu estou fazendo algo errado, estou negando um dom. Não, eu não estou negando um dom, não. Muito pelo contrário, eu estou dando vida realmente a esse dom. Presta atenção aí, ó. Paulo ele coloca uma regra para ser usada no dom de línguas em Corinto. Por quê? Estava tendo confusão, disputa poliglota de línguas. Então Paulo vai dar uma regra, vai botar a regra para eles. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 27. Vamos ler. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Então presta atenção. Se o camarada for falar em língua estranha, olha a regra. Presta atenção. Se o camarada for falar língua estranha, ele tem que fazer isso por 2, no máximo 3 pessoas. E por sua vez tem que acontecer o quê? Nas línguas estranhas. Tem que haver intérprete. Você vê que na maioria das igrejas que falam em línguas estranhas que ninguém entende nada, cadê o intérprete? Pastor, mas eu já vi na internet. Tudo a mesma coisa. Quer que eu te diga o que ele interpretou? Deus está aqui voando na nave da igreja. Deus vai dar vitória. Deus vai dar isso. Deus vai dar aquilo. Se você fazer um exame psicológico naquelas pessoas que diz que está interpretando língua, né? Inclusive eu vou até mostrar para a igreja aqui, a gente vai ver alguns homens dizendo que estão interpretando línguas e você vai ver algumas incoerências quando eles dizem que interpretam. Para mim aquilo não passa de um engano. Essas interpretações que a gente vê na internet aí, se você for examinar claramente ali, você vê que é engano. Porque como é que pode? Né? Eu falo uma língua estrangeira e o cara vai interpretar em português. Não é mais fácil o Espírito Santo já me dar a palavra para me pegar em português para as pessoas? Tem que falar uma língua que ninguém entende nada para que outro interprete a língua, que dá uma visão de que o negócio é mais espiritual? Não é assim, amados. Não é dessa forma, não. A gente vai entender isso aqui. Por que 90% aí das igrejas não tem intérprete nenhum? E os 10% muitas vezes é emocional. Então aí você já fica Por isso que eu estou te falando, criticar as pessoas é fácil. Eu quero ver examinar as Escrituras. É muito fácil criticar as pessoas. Mas examinar as Escrituras ninguém quer. Você está examinando comigo aí. É a regra de Paulo. Paulo está deixando uma regra. No máximo 3 pessoas devem falar. De forma sucessiva, ou seja, organizada. É um de cada vez. Um de cada vez. E segundo. Olha só no versículo de número 28. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se não tiver intérprete, fique calado. Por quê, amados? Presta atenção no que estava acontecendo. A igreja de Corinto era uma igreja portuária. Recebia muitos estrangeiros. Aí veio um cara que veio lá de outro país, visitou a igreja de Corinto e está lá. Começa a orar na língua dele. Isso é uma língua que eu estou inventando aqui só para você ter um entendimento. Aí está lá um outro falando grego. E está um outro falando tal língua. Olha a confusão que rola.
Então era isso que estava acontecendo. Olha, você aí, é como se Paulo estivesse falando, você que é estrangeiro, se não tiver intérprete, se não tiver ninguém para interpretar a tua língua ao estrangeiro, fica quietinho, fala você e Deus mesmo. Tem algumas passagens que Paulo fala, ora, ô estrangeiro, para que você possa interpretar as línguas. Né? Ora, para que você possa interpretar também. Então é assim que funciona. Ou tem o dom, ou tem a interpretação. É nesse sentido aí. Mas você vê um desrespeito total às coisas de Deus. Todo mundo falando língua que ninguém entende nada. Berradeira danada no culto, ninguém entende nada, brado para cá, de língua para cá, brado de língua para lá, e assim vai, e ninguém entende nada, ninguém está tendo consciência nenhuma do que realmente quer dizer a Escritura Sagrada, e fica terrível isso. E o Espírito Santo vai convencer como desse jeito? Como que o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo se está uma confusão danada? Não dá, né, amados? E no ponto 3 aqui, o dom de língua deve cumprir o papel de edificar. E ele está subordinado ao dom de profecia. Agora, para você ter uma noção aí, preste atenção no seguinte, que o dom de línguas ele está subordinado ao dom de profecia. Ele cumpre o papel de edificar com um dom subordinado ao dom de profecia. Agora, muitos cristãos hoje, eles ferem essas 3 regras frontalmente, amados. Como é que o camarada, a igreja fala que é fogo puro? Como é que uma igreja fala que é cheia do Espírito Santo? Se ela mesma fere os princípios da palavra de Deus e do entendimento da palavra. Como que uma igreja dessa pode ser chamada de cheia do Espírito Santo? Paulo não chamou a igreja de Corinto de cheia do Espírito Santo, ele chamou a igreja de Corinto de carnal. Apesar de eles, no início, serem bem-sucedidos, mas agora Paulo está chamando eles de carnais. Vocês são carnais. Tem que tratar vocês como um menininho. Eu tenho que falar com vocês como menininhos em Cristo. Então, muitas igrejas e cristãos, até mesmo sinceros, mas às vezes sem entendimento, eles ferem frontalmente as 3 regras. Em muitas congregações. Por exemplo, há um certo número de pessoas e todos querem falar ao mesmo tempo. Não pode haver intérprete porque os que falam não sabem o que estão falando. Só nem sabe o que está falando. Só não tem nenhum entendimento de fato do que ela está falando. Aí muitos pegam um texto isolado de Paulo e dizem assim, não, língua dos anjos tem que ser respeitada, é? Você acha mesmo que essa língua é a língua dos anjos? Baseado em quê que você disse que essa língua é a língua dos anjos? Na sua experiência própria não pode, porque experiência com essas coisas eu já tive. E justamente por eu buscar o entendimento correto da palavra, é que eu tive que tirar da minha vida esse tipo de coisa. Eu tive que, entre minha emoção e a racionalidade, viver a fé verdadeira. Eu preferi viver a fé verdadeira do que viver uma emoção. Agora, preste atenção aí, que muitos pegam esse texto aqui para basear que a língua que Paulo falava e que a igreja de Corinto estava falando era a língua dos anjos. Vamos ver se era realmente a língua dos anjos. Eles usam esse texto aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Aqui está dizendo que Paulo falava a língua de anjos? Não. Paulo está trazendo de uma forma poética, dizendo, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda, não quer dizer que ele falava a língua dos anjos, amados. Não quer dizer que ele falava a língua de anjos, ele dizia, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Tudo ele usa a expressão ainda, tanto é que aqui ele diz o seguinte, versículo 3, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu empregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Paulo se lançou no fogo? Não. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Isso é uma expressão poética, uma figura de linguagem. Não significa que ele falava a língua dos anjos. E outra, quer estudar contexto dos anjos? Então vamos lá. Me fala aí alguma vez que os anjos falaram com os homens na terra uma língua que eles não conheciam.
Você pode me dar algum exemplo aí? De um anjo que desceu na terra e falou uma língua que ninguém entende nada? Pode ser que os anjos tenham uma linguagem especial lá, mas isso não quer dizer que se aplica a nós. Mas eu quero dizer para você, me mostra na Escritura que exista de verdade aí anjos que falaram línguas que os homens não entenderam. Todas as vezes que o anjo desceu para falar com o ser humano entendeu. Quando o anjo falava com o ser humano, como no caso ali do anjo Gabriel anunciando o nascimento de Jesus Cristo, ele era compreendido claramente. Se a Bíblia sempre faz referência às línguas como linguagem humana normal, então o que se refere a 1 Coríntios capítulo 13, verso 1? É um exagero, amados. Ele está usando um fato para ilustrar, é uma hipérbole, um exagero a fim de ilustrar ali o fato. Agora, para a gente não poder fugir, porque a gente vai encarar 1 Coríntios capítulo 14, a gente vai encarar, a gente não vai fugir não. Para aqueles que supõem que 1 Coríntios 14 se refere ao dom de língua dos anjos, esse que ninguém entende, há uma série de contradições, pois alguns versos que vamos analisar parecem afirmar exatamente aí o contrário. Vamos começar com alguns textos aqui, preste atenção. Quando eles dão base para essa língua que ninguém entende nada, 1 Coríntios 14 eles começam: segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que é profetizar? Anunciar a mensagem de Deus. Porque não adianta nada o cara ter o dom de línguas, mas também não ter o dom de pregar a palavra de Deus. Você está entendendo? Não adianta nada eu receber o dom de línguas sem eu ter o dom de anunciar a mensagem da Bíblia. Não adianta nada. Por isso que o dom de profecias, ele é maior do que o dom de línguas. Quando fala profecia, é dom de anunciar a mensagem, a pregação do Evangelho. Não é simplesmente previsões e previsões e previsões, não. Que tem igrejas que vivem de previsões. Mas não é isso. Por que ele fala que principalmente de profetizar? Poxa, o dom de pregar a palavra, de poder alcançar almas. Então por que o dom de línguas está abaixo do dom de profetizar? Porque que adianta a pessoa receber o dom de línguas se ela não sabe pregar a palavra de Deus? O que adianta? O que adianta a pessoa ter o dom de línguas se ela não sabe pregar a palavra de Deus? Se ela não conhece, se ela não tem o entendimento, não adianta nada. Então ela precisa desse dom, dessa capacidade de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho às criaturas. Vamos continuar. 2. Porque o que fala em língua estranha, olha aí, ó, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito ele fala de mistérios. Ih, rapaz, pastor, agora como é que vai ficar agora, hein? Já era, pastor. Perdemos. Lembrando que isso aqui não é uma disputa, não é uma briguinha não, tá, amado? Isso aqui é apenas uma... Eu estou só satirizando aqui para a gente poder entender melhor. Vamos examinar o seguinte. Igreja de Corinto era uma igreja portuária. Vamos supor que do nada entra aqui na nossa congregação um americano. Amém? E ele vai começar a falar uma língua estranha lá, americano, vai começar a glorificar lá em inglês, né? Eu não sei falar inglês, né? Se eu soubesse, eu citava aqui para você. E ele começa a falar inglês e... Inglês não, porque às vezes em inglês as pessoas entendem um pouco. Vou falar russo. Entrou um russo aqui. E ele começa a querer falar bem alto, começa a querer pregar em russo, começa a querer orar bem alto em russo. E caramba, a gente olha assim e fala, cara, ninguém está entendendo nada, o que esse homem está querendo dizer, meu Deus? Então o que vai acontecer? Ele não está falando ali a nós, ele está falando com Deus. Se ele começa a orar em línguas, na língua dele, ele não vai conseguir falar a nós, ele não vai conseguir falar a nós, os homens. Mas ele vai conseguir somente falar com quem? Com Deus, só Deus vai entender ele. Porque ali ele está orando na língua dele, né, em russo, e só tem português aqui. O que vai acontecer então? Ele está falando lá os segredos dele com Deus, os mistérios dele com Deus, mistério é segredo. Então ele está falando lá os mistérios deles com Deus, mas a gente mesmo não está entendendo nada. A não ser que a gente tenha o dom de interpretar a língua dele. Então está lá, ó. Porque ninguém o entende em espírito, ele fala de mistérios. Está ele lá, ó.
orando a Deus. Quando fala de espírito, no sentido de mente, porque existe também a conotação de mente. Espírito também significa mente. Então ele está lá, ó, na sua mente, falando com Deus em mistérios, ou seja, em segredos. Por quê? Ninguém está entendendo nada do que ele está orando, ninguém está entendendo nada do que ele está falando. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Ou seja, o camarada que profetiza, que mediante ele está profetizando ali, ele está falando na língua das pessoas, ele está edificando as pessoas, ó. As pessoas estão sendo edificadas. E para que serve o dom de Deus? Para edificar as pessoas, para edificar as vidas. Versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Paulo está falando, olha, poxa, eu quero que vocês recebam esse dom. Eu quero que todos vocês realmente aí tenham esse dom de línguas. Mas o que vai adiantar o dom de línguas, se não tiver o dom de profetizar, né? Olha o que ele diz aí. Versículo 5, né, parte B. Mas muito mais que profetizeis. O que adianta eu ter o dom de falar em várias línguas, mas não pregar? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Muito mais que profetizeis, porque o que fala o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. A não ser que também interprete. Por quê? Porque a língua interpretada, ela vira o quê? Uma profecia. Está entendendo? A língua do estrangeiro sendo interpretada, a pregação do estrangeiro sendo interpretada, o testemunho do estrangeiro sendo interpretado, vai servir como profecia, como uma mensagem que vai edificar a igreja. Você está entendendo? Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que haja intérprete para que receba a edificação. Então, quando há interpretação das línguas estrangeiras, essas línguas estrangeiras, elas se tornam profecias. Por isso que Paulo fala, a não ser que haja algum intérprete. Então Paulo aí vai falando, olha o que Paulo diz, ó. Agora, irmãos, se eu for falando convosco línguas estranhas, se eu for falando convosco, vou traduzir, línguas estrangeiras, que vos aproveitaria, se vos não falar, ou por meio da revelação, ou da sabedoria, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca? Se toca com a flauta ou com a cítara? 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então aqui no verso 9, ele vai deturpar essas línguas que ninguém entende nada, né? 9. Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, ou seja, entendível, para que as pessoas venham entender, imagina se eu chegar aqui para você e começar a falar em russo, né? Tem uns camaradas aí que de 100 palavras que eles falam, 10 é inteligível e 90 é língua estranha. Porque eu quero dizer para você, xarabacantaraba, eu quero dizer para você, chumbacantalabassuri, recantalabassuri, randalaba. E aí vai falando várias línguas que ninguém entende nada, as pessoas não são edificadas. E Paulo é contra isso, né? E mesmo assim o dom é língua estrangeira, não é essas línguas que eu acabei de falar. Porque essas línguas que eu acabei de falar, se eu quiser eu falo. As mesmas línguas que eu falava no passado, eu falo agora se eu quiser, né? Por quê? Porque está aqui, até hoje eu consigo falar. Né? Você vê que é palavras que a gente pega de outros e vai falando, vai falando, vai falando, vai repetindo, repetindo, repetindo. E aí isso se torna uma contrafação. Isso é terrível, amados. Vamos no 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que falando ao ar. Então, meu filho, se você prega em língua que ninguém entende nada, Paulo está falando que você está falando ao ar. Está falando no vento, ninguém está entendendo nada, não está edificando ninguém. Cadê o Espírito Santo? Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cadê? E Paulo ainda vai dizendo aqui no versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem eu falo. E o que fala será bárbaro para mim. Poxa, como é que pode? Ser bárbaro. Né?
Bárbaro eram homens que viviam nas florestas, ninguém entendia nada do que aqueles homens falavam. Serei bárbaro, não vou entender nada, então para que isso? Eu já vou dar meu testemunho aqui, o porquê que eu deixei de falar. Mas você está vendo aí fortes argumentos que não tem como, amados. Não tem como, amados. Olha o versículo de número 18. Dou graças a Deus que falo mais línguas do que todos vós. Paulo está falando. Paulo era o quê? Poliglota. Falava mais línguas do que os coríntios. 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, ou seja, palavras entendidas, onde vai fazer com que o povo entenda, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Ó, acabou, meu irmão. Olha aqui o que diz no versículo 19, na última parte. Em língua desconhecida. Não é kainós, não é neos. Quem estudou a primeira aula sabe o que eu estou falando. Não é neos aqui. Não é uma língua que não existe. É um kainós, é uma língua já existente. O que adianta? Hein? O que vai edificar o quê? Edifica essas línguas que ninguém entende nada aí, edifica em quê? Ah, mas edifica a pessoa mesmo. É claro, versículo 4 que se quer usar. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o que significa no versículo 3? Se eu chegar numa igreja, se eu chegar lá na Rússia, começar a falar em português, só vou edificar a mim mesmo. Se eu começar a orar em português, só vou edificar a mim mesmo. Não vou edificar mais ninguém. Eu vou edificar somente a mim. É simples isso. Edifica a si próprio em que sentido? Se eu estiver num determinado lugar, onde tem vários irmãos que falam outro idioma e eu falo português, só vou edificar quem? A mim mesmo. Se eu querer pregar lá em português, vou edificar quem? Os irmãos? Não, só eu mesmo que vou receber a palavra. Porque quem prega também recebe, quem prega também recebe o ensinamento. Né? A palavra que nós pregamos, a gente também guarda para nós, é para nós também. Se eu começar a pregar uma palavra em português diante de russo, só quem é que vai ser edificado? Sou eu. Então a profecia, ela trabalha com que sentido? Com o sentido do entendimento. A pessoa deve entender o que está sendo falado. Então, vamos dar continuidade aí. Vamos aqui no versículo, irmãos, de número 27 e 28. Vamos aqui no versículo de número 33. Presta atenção aí, ó. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Por que está tanta confusão, então, nas denominações? Dando até mau testemunho para os ímpios. Por quê? Porque não estudam a Bíblia, porque não leem, porque não examinam. Isso é que é terrível. Deus não é Deus de confusão, não. Porque há tanta confusão, então. Agora, olha só o versículo de número 22. Presta atenção aí, amados. Preste atenção nisso. Olha o 22 aí que diz. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Amados, como é que fica isso aqui? Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis. Como é que pode, pastor? A língua não é um sinal para os fiéis, a língua é um sinal para os infiéis? Como é que fica isso? Antes de eu dar o meu parecer sobre essa questão, que eu tenho uma definição disso daqui, eu quero te mostrar o que diz aqui. Por isso que eu falo, é complicado, mas toma cuidado com Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo, os comentários são os homens colocando a sua visão, o que eles acreditam. E nem sempre o que eles acreditam realmente bate com o que realmente a Escritura está ensinando. Então toma cuidado, muito cuidado nas Bíblias de estudo. Né? Presta atenção no que está escrito aqui na Bíblia de estudo pentecostal. Vamos ver qual é o parecer que os estudiosos da Bíblia pentecostal aqui eles dão. Presta atenção, porque eu vou deturpar esse comentário aqui. Presta atenção. As línguas dentro das congregações torna-se um sinal negativo para os incrédulos,
porque os convence que estão separados de Deus e, portanto, não podem compreender o que está acontecendo. Presta atenção. A Bíblia Pentecostal de Estudos está falando que o dom de línguas é um sinal negativo para os infiéis. A língua dentro da congregação, eles dizem que é um sinal negativo para os infiéis. Vamos ler o versículo 22 e agora a gente vai ver se a língua é um sinal negativo para os infiéis. Vamos ver. 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Vamos lá. Por isso que a Escritura tem que ser totalmente examinada. Existe uma chamada teologia sistemática. Ela vai pegar tudo aquilo que fala sobre o assunto. A gente leu Atos capítulo 2. O dom de línguas em Atos capítulo 2 foi um sinal negativo ou foi um sinal positivo para os estrangeiros? Foi um sinal positivo, não foi? Então como é que aqui no comentário da Bíblia Pentecostal está falando que as línguas é um sinal negativo? Sinal negativo por quê? Porque na cabeça deles essa língua é uma língua que ninguém entende nada. E realmente, sendo uma língua que ninguém entende nada, vai ser um sinal muito negativo. Porque vai escandalizar as pessoas. E no versículo 23 fala do escândalo que causa. Quando ninguém entende nada na língua. Torna mesmo. Mas não é o que viu lá. A originalidade do dom está em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, os estrangeiros, eles entenderam o que foi pregado. Eles entenderam na sua própria língua o que estava sendo pregado e por isso se renderam a Cristo e foram mais ou menos 3.000 almas convertidas. Como é que fica isso aí então, queridos? Hein? Como fica isso? Agora, olha o que diz aí no versículo de número 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos e infiéis, não dirão porventura que estão loucos? É o que acontece. É o que acontece, irmãos. Imagina se a gente começa a falar aqui uma língua que ninguém entende nada. Não vou nem falar uma língua que ninguém entende nada, porque o dom da Bíblia é língua estrangeira. Imagina se todo mundo começa a falar uma língua aqui, outra língua ali, e aí daqui a pouco passam os irmãos portugueses. Caramba, esses crentes estão tudo maluco aí. Cada um está falando uma língua, um fala inglês, outro fala espanhol, outro fala russo, outro fala hebraico. Caramba, tudo doido. Então como é que um descrente vai entender? Se a pessoa começa a pregar em língua que ninguém entende nada, como que um descrente vai conseguir se converter a Jesus Cristo se ele não está entendendo a mensagem? Como que Então, preste atenção no seguinte, amados. Preste atenção no seguinte. Paulo está falando das línguas no sentido das línguas estranhas naquele país. Porque uma língua, se eu começar a pregar a língua do meu país, já não se torna mais língua estranha. Se torna profecia. Porque eu estou pregando com entendimento. As pessoas estão entendendo o que eu estou pregando. Se torna profecia. Uma língua estranha sem conhecimento de Cristo, não adianta. Ela precisa da profecia, ela precisa da mensagem reveladora de Jesus. Então, por isso que muita gente chama. Crente é tudo doido, crente é tudo maluco. Ficam rodando, se esbabuchando no chão. Ficam rolando no chão, achando que isso é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu vou na Bíblia. A gente, amados, tem como centro a Escritura Sagrada e não experiências de pessoas. Não experiências de rua azusa, disso, daquilo, outro. A gente tem experiência do que realmente diz as Escrituras. Se eu passar num lugar, vamos supor que eu sou um descrente, estou passando num lugar, está todo mundo falando uma língua que ninguém entende nada. Como é que eu vou me converter desse jeito? Nunca. Talvez tenha gente que está falando, caramba, olha, cuidado, esse é dom de Deus. Não, a gente está examinando as Escrituras, a gente está vendo o que realmente está acontecendo. Agora, se eu pregar em português aqui e passar alguém, ele vai ouvir a minha pregação. 24. Mas se todos profetizarem e algum indouto infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, assim lançando sobre ele o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. É claro. Quantas vezes eu já cheguei a pregar aqui uma mensagem, e eu pregando a palavra de Deus, um irmão veio no final do culto e falou, pastor, olha, você pregou
tudo que eu estava vivendo na minha vida. Você pregou situações que aconteceram na minha vida. Ou seja, a gente prega a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus usa o pregador, e o espírito de profecia toma o pregador, e a pessoa ali, ela se sente tocada pela mensagem, porque Deus fala com ela, e ela vem no final do culto, e fala, pastor, poxa, foi tudo para mim, olha, eu quero realmente Cristo, eu quero estar firme com Jesus. A pessoa se sentiu tocada diante de Deus. É isso aí, irmãos. É esse aí, queridos. É esse o verdadeiro dom da Bíblia, pregar inteligivelmente. Não adianta eu pregar aqui de forma inteligível, não adianta eu ficar incentivando as pessoas a falarem línguas que ninguém entende nada. Ficar incentivando, fale em língua, fale em língua, fale em língua, fale em língua. Quando uma pessoa fica mandando a outra falar em língua, ela está indo contra a palavra de Deus. Está indo contra o evangelho de Deus, que não é isso que está ensinando aqui na palavra. Vai gerar confusão e não ordem. É isso que vai gerar. Então, outros aspectos importantes a serem aqui avaliados, irmãos, que eu quero que você examine comigo. Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é, Jesus disse, vocês vão ser meus discípulos por causa dos frutos. Por causa dos frutos vocês vão ser meus discípulos. Então Jesus, aqui a gente tem o fruto do Espírito. Então somos conhecidos pelo quê? Pelos nossos frutos. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é gozo, é paz, longanimidade, é benignidade. É aquela pessoa que não busca magoar o seu outro semelhante, que não busca irritar o seu semelhante, aborrecer o seu semelhante de propósito. Esse é o benigno. É uma pessoa bondosa, é uma pessoa cheia de fé, é uma pessoa mansa, mansidão, amados. Mansidão, olha aí, mansidão, hein? Jesus disse, aprendei de mim, sou manso. Temperança, o que é temperança? Temperança é uma pessoa controlada. Então a gente vê muita gente aí falando que é cheia do Espírito Santo, e diante de um culto desses assim, a pessoa fica totalmente descontrolada, caindo no chão, rolando no chão, rodando, pulando, batendo cabeça, ai que coisa horrível. Já tem casos até de outros baterem na outra pessoa que está do lado, porque deu um rodadão na hora do culto. E eles acham que isso realmente é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Temperança, amados, domínio próprio. Paulo está querendo dizer que um dos frutos do Espírito é ter o domínio próprio, realmente. Você tem que ter o domínio próprio, meu irmão. Você tem que ter o domínio próprio. 1 Coríntios 14:40 diz assim, vamos lá. Você quer ser cheio do Espírito? Busca os frutos. Busca os frutos. Não é uma calça comprida até o pé que vai te dizer que você é cristão. Não é se você usa brinco ou não usa brinco que vai dizer se você é cristão. Não são aparências simplesmente externas, lembrando que eu não estou falando aqui de indecência. Estou falando aqui de decência, mas eu estou falando qual é a prioridade do Espírito. A verdadeira espiritualidade está nos frutos, no repartir com o teu próximo, no amor, no cuidado que você tem com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, fidelidade. Então, meus irmãos, versículo de número 40, 1 Coríntios 14:40, diz assim, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Uma igreja que estava bagunçada. O que as crianças fazem quando se reúnem? É uma bagunça danada. O que Paulo está querendo dizer? Ô criancinhas, fiquem em ordem, sejam ordenados. E outra, o Espírito Santo ele é concedido apenas àqueles que realmente obedecem a Deus. Já eu vou dar meu testemunho, presta atenção. Existem 3 explicações para o moderno movimento de línguas. 3 explicações, para a gente poder finalizar o estudo. Quais são as 3 explicações que a gente pode dar à questão dos dons? Primeiro, contrafação satânica. Satanás ele imita as coisas de Deus, sabia disso? Satanás ele pode muito bem
tentar converter um dom de língua que realmente lá na Bíblia era língua estrangeira para pregar outras pessoas, e na sua contrafação ele imitar dizendo que é dom de língua que ninguém entende nada. Cuidado. Não estou falando que todo mundo que fala essas línguas estranhas que é Satanás. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu falava essas línguas, mas não estava com Satanás no corpo não, presta atenção. Mas existem contrafações satânicas sim. Uma vez eu estava num culto, e aí no culto a mulher começou a falar em línguas estranhas. E eu, na época, não tinha esse entendimento da palavra de Deus ainda. E eu fiquei todo feliz, dizendo, ô irmã, que bom que você ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Ai, pastor, eu estou tão feliz. O Espírito Santo me batizou e começou a falar as línguas que ninguém entende nada, nem eu entendia. E quando chegou no outro culto, caiu um endemoniado. Ou seja, na mesma semana, não foi durante um tempo, não. Num culto a mulher estava falando em línguas e no outro culto caiu endemoniada. Quem era que estava por trás daquelas línguas? E eu, por falta de discernimento, caí nessa. Era demônio. Uma vez eu ouvi a história de um amigo meu, ele me contou, numa determinada igreja, o cara subiu em cima do altar e começou a falar em várias línguas que ninguém entendia nada. Quando acabou o culto, ele disse, olha, quero dizer para vocês que eu sou um satanista. E todas as línguas que eu estava falando aqui, eu estava invocando demônios. E fora outras histórias de pastores com discernimento do Espírito, conseguirem identificar que eram demônios falando em línguas na boca das pessoas, línguas que ninguém entende nada. Contrafação satânica, isso se chama. A Bíblia conta como os magos de Faraó eram capazes de repetir até certo ponto os milagres de Deus. Deus capacitou seus filhos no Pentecoste, em Cesareia, na casa de Cornélio, para falarem as verdades, as verdadeiras línguas das nações. E o diabo, desde o início do século passado, ele arma essa confusão. Desde a Rua Azusa para cá que essa confusão aconteceu, amados. Nós tivemos a Reforma Protestante, tivemos grandes homens, grandes heróis da fé, John Bunyan, Martinho Lutero, George Miller, nós tivemos William Carey, nós tivemos grandes homens avivalistas, nós tivemos William Tyndale, que foi um homem que batalhou ali para conseguir levar a tradução ao inglês na Bíblia, ele conseguiu traduzir o Novo Testamento em inglês, ele foi martirizado, William Tyndale. Nós tivemos grandes homens na história, na igreja primitiva ali, vemos os 300 primeiros anos da igreja, foram perseguições dolorosas à igreja, e o povo estava lá firme, cheio do Espírito de Deus, guardando a palavra. Como é que os camaradas vêm pregar que as igrejas antes da Rua Azusa era a igreja geladeira? Só um homem que não tem conhecimento da história da igreja mesmo para falar um negócio desse. Ou até tem, mas ama o engano, ama a mentira e fala essas coisas para as pessoas. Nós tivemos grandes homens que suaram camisas, derramaram seu sangue para que a palavra de Deus viesse a salvar as pessoas. E hoje a gente vê essa confusão danada aí de línguas, pregações totalmente sem Jesus, pregações às vezes vingativas. Então os magos de Faraó, eles conseguiram repetir os milagres de Deus. Deus capacitou seus filhos no Pentecoste, em Cesareia e na casa de Cornélio, para falarem as verdadeiras línguas de nações. E o diabo, desde o início do século passado, irmãos, ele arma essa confusão toda com as igrejas pentecostais. Infelizmente. Não estou falando que é tudo diabo, mas que há um engano muito grande nisso. Há um engano. Por isso que eu deixei de falar. A explicação B é a seguinte. É fraude. A gente vê em muitos cristãos que eles imitam essas línguas. Tem imitado. Hoje, se alguém inserisse em algum grupo pentecostal, começar a babucear palavras desconhecidas, fazendo gestos pertinentes, serão classificados como batizados com o Espírito Santo. Isso é nítido. Irmãos, se eu pegar vocês aqui, começar a ir num determinado lugar, começar a gritar, babucear, rodar, vão até dar oportunidade para a gente pregar sem conhecer a gente. Porque para eles serem realmente batizados é isso.
Essas coisas aí todas. E a C, eu creio que foi o meu caso, na C, atuação psicológica. O mundo humanista, que nega a existência do sobrenatural, seja divino ou demoníaco, classifica toda a glossolalia como psicológica ou fisiológica, de caráter e de origem. Alguns cristãos conservadores também descrevem o caráter da glossolalia. Esse movimento aí de uma língua que ninguém entende nada é glossolalia, tá, amados? Alguns cristãos conservadores também descrevem o caráter da glossolalia moderna, genuína, como psicológica. Então, letra A, contrafação satânica. Letra B, fraude. Letra C, atuação psicológica. O meu caso, eu creio que foi atuação psicológica. Meu caso foi atuação psicológica. Eu era totalmente doido, amados. Eu feria totalmente tudo isso que você leu aqui comigo, eu feria no culto. Eu vivia num culto chamado Busca do Espírito Santo. Eu chamava as pessoas na frente. E eu dizia para as pessoas que a única forma de elas serem cheias de Deus tinha que abrir a boca. Abrir a boca e glorificar bem alto, né? Para que, conforme ela glorificasse, a sua língua ia enrolar e ela ia ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. Eu berrava muito no culto, amado. Chega o vizinho do lado, ficava chateado comigo de tanto que eu gritava. Eu era desse movimento. Eu acreditava nessas coisas. Eu ficava gritando em alta voz, bem alto. Fale línguas, fale línguas. Xaraba canta labassuri, canta labassuri. Xiribanala cantere. Eu ficava, eu falo até hoje porque eu sei. Não? Fica gravado, né, irmãos? Fica gravado. Vai falando em línguas, vai falando em línguas. Fala, 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 fala. Vai nascer, vai nascer, vai nascer. Vai. Então, de tanto a pessoa ficar glorificando, ela vai entrar num estado emocional. E, segundo a psicologia também, eles ensinam que tem uma parte do cérebro, que se a pessoa ficar numa emoção tão grande, ela acaba falando línguas que ninguém entende nada. Então, eu ficava gritando bem alto, charabacanta, essas línguas todinhas aí, né? E eu ficava incentivando as pessoas a falarem também, sendo que a Escritura fala totalmente o contrário daquilo que eu estava ensinando. Uma das coisas que me fez abandonar essas coisas foi o seguinte: eu ficava orando em língua na minha casa e na minha própria racionalidade eu dizia, caramba, será que Deus está me ouvindo mesmo? Estou falando aqui uma língua que não entende nada. Ah, tá bom, eu não preciso entender, o importante é que Deus entenda. E eu ficava falando essas línguas, falando. E daqui a pouco comecei a ficar duvidoso sobre isso. Aí eu ficava falando, meu Deus, eu quero interpretar, e nada de interpretar. Por que nunca recebi o dom de interpretar? Porque não era o verdadeiro dom de Deus. E aí eu falava, gritava, balbuciava. Eu falei, calma, tem alguma coisa de errado com isso. Não é possível, gente. Quando eu comecei a examinar as Escrituras, foi um baque que eu tomei quando eu recebi o verdadeiro ensinamento. Eu falei, caramba, fiquei com medo de pecar contra Deus. Mas esse estudo aqui que eu estou passando para vocês, quando eu recebi ele, foi tão forte na minha vida, que eu até chorei. Chorei, diz, me perdoa, Senhor. Eu quero viver na razão de quem Tu és. Todas as vezes que eu falar contigo, eu quero saber o que eu estou falando contigo. Me perdoa, Jesus. Obrigado por me mostrar a verdade. Obrigado por me mostrar a verdade, Senhor. Obrigado por ser tão misericordioso e me dar esse ensinamento. E aí o pastor dizia, o que você vai preferir? Sua experiência emocional ou as verdades bíblicas? E eu então decidi ficar com as verdades bíblicas, amados. Não porque simplesmente aquele pastor estava falando, mas porque esse estudo aqui, amados, é irrefutável. É irrefutável. Irrefutável. Então hoje, graças a Deus, eu ensino a congregação essa visão do que realmente é as línguas. Pastor, esse dom acabou? Não, esse dom não acabou. Há casos também de irmãos que não sabiam falar a língua de tal país e a pessoa receber ali o dom de Deus e conseguir pregar numa língua estrangeira. Se você pesquisar, você vai ver que há casos que ainda existe esse dom de língua estrangeira. É raro, mas ainda ele existe, né? Existe. Há caso de irmãos que foram a um determinado país sem saber o idioma
e ali Deus usar eles poderosamente para pregar aquele idioma. Ainda há. Irmãos, a igreja brasileira, ela está numa decadência muito grande, é um afastamento muito grande. A igreja está desvinculada do ensino puro de Jesus, infelizmente. Precisamos orar, voltar ao Evangelho, pedir perdão, muito perdão a Deus, como eu pedi muito na minha vida, por ensinar errado também aos irmãos, por, fazer eles passarem por aquela vergonha, assim como eu mesmo passava. Mas nada podemos com a verdade, senão com a verdade. Encerra-se aqui então, irmãos, o estudo das línguas, bem claro para cada um de nós. Muito obrigado, que Deus te abençoe e você possa levar esse ensinamento para outros também, repartir esse pão. Amém. Graças a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio
Olá, meu